Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Aqui a gente explora as melhores práticas, inovações e tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. Neste episódio eu converso com a Roberta Fernandes, que tem inúmeras ligações com a saúde e uma história incrível de aprendizado que envolve o enfrentamento de um câncer que vitimou sua filha aos 27 anos. Se você ainda está em dúvida sobre o recado que a gente vai deixar aqui hoje, antes de iniciar o episódio, eu separei 4 cortes para te convencer. Ouve aí, você não vai se arrepender. Aquele atendimento que era tão impessoal, agora não dava mais, porque ela estava com um câncer complexo, com metástase, que tinham poucos especialistas, as pessoas não entendiam, a gente não era ouvida, e aí eu falei, eu e ela, né, a gente precisa ser ouvida, então o que a gente vai fazer para ser ouvida? Primeiro a gente foi entender sobre a doença, como nós chegamos lá, o que era metástase, meio que a gente estudou mesmo, sabe? E assim, cada tratamento, cada experiência que a gente vivia dentro do hospital, a gente estudava aquilo. Encare sempre a verdade, isso é consciência, é o jeito de você lutar. Então, a família deve ser consciente, a família deve ser tratada como aliada, o tempo inteiro a família tem que ser tratada como aliada. Se a família tem dificuldade de se posicionar como aliada, dê recursos. Os profissionais da saúde estão lá todo dia naquele hospital, dê recursos, conhecimento, informação, escuta, acolhimento para que essa família se coloque como aliada. Eu acho que, inclusive, a humanização é a base para a qualidade e segurança. Eu acho que a humanização torna a técnica eficaz. Então, o que é a técnica sem a humanização? É vazio. O que é qualidade num atendimento sem humanização? Não existe. Então, as coisas se completam, né? É uma teia de acontecimentos. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar patrocinando essa teia como paciente, como acompanhante e como médico e profissional da saúde, muito mais. Se conecte com esse paciente. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é isso que faz o tratamento ir para frente. Assim, o profissional começa a enxergar o que eu preciso fazer. Assim, vai vindo, sabe? É mágico. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você. E aí, vem comigo? Vamos logo saber o que as pessoas falam da nossa convidada quando ela sai da sala? As pessoas dizem, ela fala com o coração, porque eu não falo sobre conceitos, técnicas ou métodos, né? Eu falo sobre viver o que se fala, né? Então, eu estou contando a minha história. Então, eu acho que quando eu saio da sala, as pessoas falam que eu falo com o coração. Eu gosto de acreditar que as pessoas vão repensar sobre o cuidado. Eu gosto de pensar que eu trago uma presença que toca, que provoca, que convida a mudança. Eu acho que se alguém me ouve, alguém que me conhece, sai querendo cuidar melhor, ouvir mais, sentir mais. Eu também fiquei refletindo e eu acho que quando eu saio da sala, eu já ouvi essa frase algumas vezes depois que eu saí, porque a pessoa vai me procurar nos bastidores, né? E ela fala assim, como você consegue falar tudo sem chorar?
É que eu já chorei tanto, eu já gritei, eu já desesperei. Então, agora eu aprendi que a palavra é meu choro. Então, as pessoas ainda não conseguem ver isso, mas... E nem é para ver, porque a minha resignação é eu falar, né? E eu também acho que as pessoas também falam algumas coisas que talvez não sejam tão positivas, como: nossa, eu vim aqui achando que era mais uma paciente para dar uma palestra sobre saúde, e não é que ela me tocou, e não é que eu vou ter que repensar sobre o cuidado. Eu acredito que essas coisas acontecem, as pessoas falam quando eu saio da sala. Roberta, seja bem-vinda. É um prazer estar falando com você aqui, uma grande responsabilidade em nome da Sobresp estar te ouvindo aqui para trazer uma série de histórias que façam a gente pensar, que façam a gente entender papéis que a gente tem, responsabilidades que a gente tem na vida, de coisas que acontecem com a gente que com certeza fazem diferença na vida das pessoas. Então seja muito bem-vinda, é muito legal falar com você. Muito obrigada. Eu que estou bem feliz com o convite, eu estou bem feliz porque, como eu disse, a palavra, para mim, agora tem uma representatividade bem grande. E a minha voz ser ouvida, para mim, é muito importante. Muito obrigada. Você tem uma trajetória de aproximação com a saúde. E isso é proposital? Como é que isso aconteceu? Olha, isso não foi proposital. Na verdade, eu tive algumas experiências com a área da saúde durante toda a minha vida que foram bem pontuais, né? Quebrou um pé, a filha está com febre, ou o filho está vomitando, sei lá. E aí eram as minhas passagens na área da saúde como paciente. Eu sou advogada de formação. Eu me formei advogada porque eu tinha um ideal de justiça na minha cabeça. Eu sempre pensava que justiça era um adjetivo muito importante para a humanidade. Então, eu fui fazer direito em busca de justiça. E então, assim, não tinha nada a ver a minha formação com a minha vida e com a área da saúde. Mas, e além de tudo, as minhas poucas experiências com a área da saúde, assim, com relação a atendimento, não foram tão positivas, porque eu nunca fui ouvida, nunca procurei ser ouvida, nunca achei importante como paciente. Então, às vezes eu contava o que estava acontecendo, não fazia a menor diferença, voltava para casa sem entender direito, mas com um remédio que muitas vezes funcionou. Sarou a dor, sarou o mal-estar, voltou tudo àquele normal. Então, esse era o meu contato importante com a saúde até então. E em 2015, a minha filha foi diagnosticada com um câncer neuroendócrino. Ela tinha 27 anos. E aí tudo mudou. Aí o meu contato com a área da saúde, que até então era tão casual, ele passou a ser frequente e profundo. Eu precisava que o sistema da saúde funcionasse, porque eu precisava que a minha filha se curasse, ou que ela se salvasse, ou que ela parasse de sentir dor, dependendo do momento, os objetivos iam mudando. Porque no começo eu queria que ela se curasse. Aí depois eu soube que o câncer dela, um neuroendócrino, com metástase, não tinha cura, ele ia ter controle, então a gente ficava atrás do controle. Então, muitas vezes ela passava mal, com falta de ar, ou com uma indisposição, ou era a quimioterapia, ou era a radioterapia, as inúmeras ocorrências que foram tendo durante os 2 anos de tratamento. Então, aí, esse contato começou a ser profundo, e assim, ruim, porque aquele atendimento que era tão impessoal, agora não dava mais, porque ela estava com um câncer complexo, com metástase, que tinham poucos especialistas, as pessoas não entendiam, a gente não era ouvida,
E aí eu falei, eu e ela, né? A gente precisa ser ouvida. Então, o que a gente vai fazer para ser ouvida? Primeiro a gente foi entender sobre a doença, como nós chegamos lá, o que era metástase, e meio que a gente estudou mesmo, sabe? E assim, cada tratamento, cada experiência que a gente vivia dentro do hospital, a gente estudava aquilo. Ou em livro, ou com pessoas, ou com médicos, ou com perguntas, ou com a internet. A gente ia perguntando e investigando, e assim a gente foi criando uma opinião. A gente foi, isso eu quero, isso eu não quero. Ah, vou fazer um pique para alimentação parenteral. O que é isso? Não, você não quer. Ah, vou botar uma sonda no nariz, porque hoje está vomitando muito. Não, vamos fazer o portocárdio aqui para quimioterapia, para ser mais simples, para toda vez não ter que ficar achando a veia. E as N coisas que foram acontecendo, essa minha experiência foi se aprofundando demais. E a gente ficou muito engajada no tratamento, porque, como eu já falei, ele era frequente. Eu diria para você que foram 2 anos que eu não fiquei nenhuma semana sem ir no hospital, e muitas vezes eu ficava 1 ou 2 semanas no hospital, né? Eu e ela. Então, e assim, muito interessadas, já que a gente já tinha notícia e demoramos para mastigar aquilo que não tinha cura, então a gente ficava em busca o tempo inteiro de controle. Então, foi assim que eu entrei na área da saúde. E outra coisa que eu acho super importante, que é um pensamento que eu tenho, a gente entrou para a área da saúde, eu e minha filha, pela porta da frente. A porta da frente, a porta principal, é a porta que o paciente entra. Eu não entrei pela porta do mundo acadêmico, né? Eu não entrei para exercer uma profissão. Eu entrei lá porque, pela porta principal, eu estacionei meu carro, veio um manobrista, abriu minha porta e eu entrei naquela portona linda, maravilhosa, e eu fui caminhando. Então, assim, eu acho que isso aí é uma metáfora que representa a importância do paciente. O paciente entra pela porta principal. Ele é o core business, ele é o principal daquilo, né? E isso é muito valioso, isso os pacientes precisam entender, os médicos precisam entender, porque o médico vem com a técnica, mas a técnica sem a humanização, ela é vazia, né? Então, a técnica vazia, então, assim, precisa ter as duas coisas, o médico dando a técnica e o acolhimento, e a gente, paciente, entendendo a nossa responsabilidade como paciente, e porque a gente entra pela porta principal, né? A gente é a coisa mais importante naquela jornada. Então, foi assim que eu aprendi sobre a área da iniciou. saúde. E aí, é interessante isso que você está falando, porque, assim, é uma advogada, tem toda essa questão que você falou agora da porta de entrada e dessas figuras de linguagem, né? Dessas imagens que a gente consegue enxergar com essa experiência que você tem. E aí, logo depois vem uma situação que é cuidado centrado na pessoa, que não é uma coisa que todo mundo sabe o que é, não é uma coisa que já, né, que a gente já tem uma história disso gigante, é uma coisa mais nova, é uma coisa relativamente que aos poucos vai entrando na sociedade, as pessoas vão conhecendo um pouco mais, e você hoje você sabe o que é isso, você quer lutar por isso, você luta por isso, você fala sobre isso. Como é que as experiências de vida sua influenciaram para que você chegasse nesse ponto? Né, justamente para focar na pessoa, a partir da visão do usuário, do paciente. Conta um pouco disso pra gente. Então, isso é bem interessante, porque como eu já disse, né, antes eu não tinha essa vivência, eu não tinha essa necessidade, eu não tinha esse entendimento, e isso eu acho que a princípio é muito negativo para toda a população, porque todo mundo que chega no ambiente da saúde, ele não tem esse entendimento e ele já se acha menos. Mas ele tem 50% de um conhecimento que é fundamental para o tratamento dele, que é sobre ele mesmo, sobre a dor dele, a doença dele e o que está acontecendo com ele. E ele precisa ser ouvido. Então, assim, eu e a Lelê, né, que é a minha filha, a Lelê, a gente, dentro de um hospital, a gente viveu essa experiência,
E a gente foi aprendendo o cuidado centrado no paciente, que, na verdade, na época que ela esteve doente, em 2015, embora já há 15 anos se falasse sobre isso e eu não soubesse, né? Mas nos hospitais já se falavam sobre isso há 15 anos, mas a prática era bem carente, né? Tinha pinceladas sobre isso e tinham pessoas mais falantes sobre o tema, médicos, inclusive. Eu conheci uma nutróloga que foi cuidar da alimentação da Lelei, que ela foi a primeira pessoa que conversou comigo sobre isso. Gente, eu falei, essa pessoa é abençoada, né? Ela está falando de um cuidado centrado na pessoa, e isso é a coisa mais fantástica que eu já ouvi falar, né? Porque ela veio com a parte da nutrição, ela é uma médica que cuida da parte de nutrição, e ela veio conversar com a gente sobre isso, né? Então ela veio contar tudo, como é que se faz a digestão, como é que é todo esse cuidado, como é que tudo influencia, e essa primeira pincelada mudou a minha visão sobre isso. E a partir desse momento a gente se preocupou muito com esse cuidado centrado no paciente, na pessoa, essa experiência começou a ser fundamental. E, assim, a todo momento a gente cobrava isso das pessoas, dos profissionais da saúde que entravam no quarto, dos médicos, mas muitas vezes a gente recebia retornos bem negativos, como uma mãe chata, uma paciente que fala demais, e eu acho que isso ainda acontece no ambiente da saúde, eu acho que talvez em menor proporção, porque os pacientes estão cada vez falando mais, apesar de ainda medrosos, né? É como se o que eles quisessem falar sobre a dor deles não fosse tão importante. Então, eles falam baixo ou não falam. E eu acho que o meu papel é exatamente esse, de estar conversando com o paciente sobre a importância deles nesse universo, né? E como a experiência com a doença e a perda da sua filha transformou a sua visão sobre o atendimento na saúde e sobre o papel da família no cuidado dos pacientes? É interessante porque essa experiência, ela transformou tudo, né? Ela transformou a minha forma de olhar o mundo, a minha forma de olhar para mim mesma, e o meu olhar para o outro. É uma experiência tão forte e tão inesperada, embora inesperada seja uma coisa muito louca, porque morrer faz parte da vida, a gente devia estar preparado, porque a gente nasce morrendo, né? Mas a gente nunca está preparado, né? E embora eu tivesse convivido com os sintomas e a doença da minha filha durante 2 anos, eu não tive um momento que eu agora estou preparada. Não, eu não estava preparada. Mas depois que a morte vem e que o luto vem e que você vê que você vai precisar de novas ferramentas para poder continuar a sua luta, então aí é que vem a transformação, aí que vem a força, aí que vem a energia, vem de você mesmo e muda tudo, o jeito que você se vê, o jeito que você se comporta, a sua expectativa com relação ao mundo, o seu propósito de vida muda. Então, assim, eu começo a me perguntar, né? Como eu me cuido? O que eu quero? O que importa para mim? Né? O que eu posso? O que eu tenho? Aí são perguntas que eu começo a fazer porque em determinados momentos o luto é tão escurinho, né? É tão ruim que você começa a se perguntar tudo. Você começa a rever tudo, né? E aí, quando eu começo a procurar essas respostas, começo a buscar no mundo coisas novas. Quando a gente está doente e tem que achar respostas, tratamento, é muito complexo. Mas quando a gente é um acompanhante de um familiar doente, também é complexo, mas pelo menos você não tem a dor física, né? E você consegue avançar um pouco, mas muito pouco. O que é mais importante é você tirar uma energia para poder transformar aquele episódio em alguma coisa que possa transformar o mundo, porque são as ferramentas que você tem. E esse meu jeito de pensar, ele só surgiu durante a doença, aí durante o tratamento, porque o tempo inteiro eu ficava focada
em como eu vou fazer ela ficar bem, né? Em como eu vou fazer para que ela não veja que hoje eu estou bem sem esperança, né? Que hoje a situação está muito complexa. Então, assim, de algum jeito você vai sobrevivendo todo dia. E com luto você vai aprendendo muita coisa, porque você já não tem ela do seu lado, né? E é ruim demais, porque filho, você vê todo dia. Todo dia eu via a Lelê, todo dia eu falava com ela, toda hora. Então, assim, é uma ausência, né? Muito dolorida. E outra questão que eu acho muito importante nesse ambiente todo da saúde é tanto o paciente, quanto o acompanhante e quanto o profissional da saúde, essas pessoas têm que entender que eles não são um coadjuvante. Você se colocar na posição de coadjuvante, na minha opinião, é desumanizar o cuidado. A família, ela tem que ser consciente. Então, assim, não adianta ficar em negação também. Tá com câncer, mas vai sarar, amanhã vai ficar boa. Encare a verdade. Se a verdade é a cura, a quimioterapia, encare sempre a verdade. Isso é consciência. É o jeito de você lutar. Então, a família deve ser consciente, a família deve ser tratada como aliada, o tempo inteiro a família tem que ser tratada como aliada. Se a família tem dificuldade de se posicionar como aliada, dê recursos. Os profissionais da saúde estão lá todo dia naquele hospital, dê recursos, conhecimento, informação, escuta, acolhimento, para que essa família se coloque como aliada. Porque família é fonte de afeto, de história, de força. A saúde os profissionais da saúde precisam acolher a família, e a família tem que ter essa consciência que ser acompanhante é muito mais, até essa palavra acompanhante devia ser outra, alguém devia inventar uma palavra mágica que refletisse tudo isso que eu estou falando, porque eu já vi muitos acompanhantes que acham que é só ficar no quarto dormindo ou lendo um livro. Não, ser acompanhante é muito mais que isso. Ser acompanhante é você ficar olhando tudo que está acontecendo, é você ficar percebendo, é você ficar conversando e sentindo, interagindo, se conectando. São coisas muito importantes que podem acontecer no quarto, inclusive que prezam pela segurança, né, do paciente, evitam eventos adversos, muita coisa. Bem, você usou um termo no começo que é a questão da transformação, e eu queria resgatar para te fazer a próxima pergunta. Como é que você transformou dor em ação? E como é que você transformou dor em influência? Porque aí você passa a carregar uma bandeira em prol do cuidado centrado na pessoa, em prol de uma boa experiência, de uma experiência favorável, de uma experiência bastante positiva para o paciente. Eu queria que você me falasse. Você sabe que quando eu saio da sala, essa é uma das coisas, né, que as pessoas sempre me perguntam. Onde você arrumou força para isso? Eu nunca me achei forte, eu não acho que é força. Eu já refleti muito sobre esse assunto, porque essas falas, eu não me acho forte. Então, não adianta eu falar para a pessoa, mas eu não me acho forte. O meu discurso tem que ser mais consistente. Então, eu fico pensando por que as pessoas concluem que eu sou forte, né? Se eu não me acho forte. Então, eu acho que internamente eu tenho alguns fatores decisivos para isso, que são meus, que são internos e que, no meu ponto de vista, não representa força. Significa a minha construção, né? Então, isso talvez possa ser esclarecedor para as pessoas que estão me ouvindo. Então, eu tenho o Felipe, que é o meu filho, eu tinha a Lelê e o Felipe. Então, eu tenho o Felipe, hoje ele tem 28 anos, e eu, sinceramente, amorosamente, com muita gratidão, eu acho que o Felipe é merecedor da minha alegria, que o Felipe é merecedor do meu amor. Assim como a Lelê ilumina meus dias, porque até hoje ela ilumina meus dias, porque ela deixou para mim um arsenal de poesia. A Lelê era poeta, ela era psicóloga e poeta, então ela deixou um arsenal de poesia para mim. Então, assim, quando eu estou mais tristinha, eu vou lá ler as poesias dela. Tem mais de 1000 poesias, tem poesias enormes. Ela estava escrevendo uma peça de teatro que ela parou no meio, então eu tenho muita coisa que ela escreveu sobre mim, sobre maternidade,
sobre psicologia, sobre tristeza, sobre amor, sobre ser poeta, sobre tudo ela escreveu. Então é só ir lá e sempre tem, é que nem Bíblia, assim, né? Você abre o livrinho no meio, vem aquela mensagem maravilhosa para você, né? Então eu acho que o Felipe também faz isso. O Felipe está do meu lado, o Felipe conversa comigo, a gente troca. Então, isso é fonte de energia para mim. Eu tenho um segundo ponto que também é fonte de energia para mim. E lá atrás, aquele meu ideal de justiça que eu tinha e que me leva hoje a não ficar paralisada na minha dor. Então, se eu tinha lá atrás um ideal de justiça e que até em algum momento, nos 30 anos que eu fui advogada da minha vida, né, esse ideal ficou até esquecido, porque daí a gente fica tão empenhado em ser promovido, em ganhar dinheiro, em isso, em aquilo, que o ideal ficou lá numa gavetinha, que quando a gente é jovem ele é uma gavetona, mas quando a gente envelhece parece que muitas vezes, eu acho que deve ter pessoas diferentes, mas no meu caso o meu ideal de justiça ficou engavetado. E aí E agora, quando eu retomo isso daí com a doença da Lelê, que tudo isso vai me voltando, sabe? E eu falei, nossa, nem quero mais ser advogada, sabe? Para mim perdeu o sentido. Ou então eu quero ser uma advogada diferente, né? E aí eu tô nessa reconstrução, né? Não vou jogar fora tudo que eu fui também, vamos lá. O que você pode aproveitar do que você foi nessa reconstrução sua, né? Então, para mim, é o segundo ponto, que eu tenho esse ideal de justiça que eu acho que me alimenta hoje também. E eu tenho um terceiro ponto que, assim, eu pensei muito sobre ele, e eu tenho o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela ficou viúva com 36 anos. Nós somos 4 irmãs. Então, quando eu tinha 10, meu pai faleceu. E aí a minha irmã tinha 11, eu tinha 10, a outra tinha 7 e a outra tinha 3. Então, eram 4 meninas e a minha mãe era uma dona de casa que ficou viúva. A gente tinha uma vida boa, ok, mas meu pai tinha um salário, recebia um salário, meu pai morreu, o salário foi embora, a casa ficou aos pandarecos, né? Ninguém esperava aquilo, ele morreu jovem e inesperadamente, em uma semana, ele faleceu rapidamente. E aí a minha mãe ficou sem chão, mas a minha mãe não sucumbiu. A minha mãe, com as ferramentas que ela tinha, que nem imagino quais eram, até uma boa conversa que eu ter com ela, né? Com as ferramentas que ela tinha, não sucumbiu, ela criou nós 4. Eu sou de Brasília, né? Brasília é uma cidade jovem. A gente morava, meu pai, minha mãe, nós 4, não tinha parente, não tinha nada disso. E a minha mãe, de uma dona de casa, arrumou uma profissão, ganhou dinheiro, pagou nossa escola, se virou. E então, assim, eu, na minha juventude, na minha infância, eu vi aquela mulher lutando. Tá, ela fez algumas coisas, acertou tudo? Não, não acertou tudo. Mas ela lutou, ela não sucumbiu, ela criou. Então, assim, a gente, a criança, vê aquele ambiente familiar, as coisas acontecendo, a gente nem tem essa consciência, mas as coisas estão acontecendo. Você não tem a consciência, mas continua acontecendo. Então, assim, eu vi aquela mulher lutando. Então, de alguma forma, isso está aqui dentro, guardadinho. Então, eu tenho esse terceiro ponto que eu acho que também são exemplos que vem essa coisa que as pessoas chamam de força e que eu nem chamo de força. Então, eu tendo esses 3 pontos, e a minha filha doente com câncer, a minha filha morrendo sem a menor chance de sobrevivência, eu fui buscar capacitação, fui buscar especialização, fui buscar transformação, e aí resolvi que a área da saúde era onde eu ia fazer meu pouso, onde eu ia buscar justiça. Então, eu quero ser ouvida por médicos e profissionais da saúde. Para eu chegar nesse lugar, eu preciso me capacitar, porque eu também não posso ficar falando no vazio, eu preciso ter conteúdo. Então, é exatamente isso que eu fiz. Eu me especializei na experiência do paciente, eu fiz uma pós-graduação em Direito Médico, estudei bioética, também me pós-graduei. E agora ainda resolvi que voltei para a faculdade e estou fazendo psicologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para atingir nosso objetivo. E é exatamente isso que eu faço. Então, assim, eu nunca desisto. Talvez eu seja igual a minha mãe.
E aí eu me preparo muito com a minha experiência de vida, a minha capacitação, porque eu preciso me conectar com pessoas, porque eu preciso passar para o máximo de pacientes possível como pode ser a jornada dele pode ser diferente. Então, eu tento influenciar essas pessoas que me ouvem, tanto os médicos quanto os pacientes, porque é uma mão de duas vias, né? Não adianta você trabalhar com o médico e o paciente chega lá querendo ser cuidado, ele não quer fazer nada. Eu falo, não, doutor, não precisa falar nada, não, só faz. Não, faz uma parte também, porque você coopera, você ajuda. Não, mas eu sinto isso, mas eu quero isso. Isso aí não atrapalha, isso aí contribui. Isso aí torna o processo mais seguro. Então, eu tirei daí isso que as pessoas chamam de força. Agora me conta, por que psicologia? Então, aí, menino, é uma coisa louca, porque eu saquei que, por mais que eu me capacitasse, a minha formação básica é direito. Então, quando eu chego num ambiente da saúde, mesmo com todas as minhas pós-graduações, todas feitas na área da saúde, eu encontro uma barreira. Tipo, mas você não é da área da saúde? Então, as pessoas ficam na dúvida o que eu estou querendo realmente. Então, aí eu pensei, vou fazer medicina. Meu Deus, mas será que eu com 60 anos, vou 6 anos, 7 anos, e aí, de tudo, quando chegar no final, não aguento lidar com sangue, sei lá o que vai acontecer comigo lá na frente. Aí eu falei, não, vamos para menos, vamos para mais, vamos ser para um trajeto melhor. Aí eu escolhi, pensei em serviço social, fisioterapia, nutrição, e aí parei na psicologia. Por que a psicologia? Psicologia, quando eu parei na psicologia, eu decifrei o enigma, o meu enigma, porque, na verdade, eu adoro observar comportamento. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu sou um especialista em observar comportamento. Eu sou silenciosa, eu gosto de observar comportamento. E aí eu tenho sempre uma avaliação, não um julgamento, eu tenho uma avaliação. E eu faço isso 100% da minha vida. E a minha filha, ela se formou psicóloga. E eu lembro muito dela estudando, dela atendendo os pacientes dela, e eu achava tudo aquilo tão interessante. E eu ficava conversando com ela e ela falava para mim, mãe, não vem que não tem, que não dá para eu te contar das experiências dos meus pacientes. Eu falei, mas filha, ela falou, mãe, não dá, não dá. E porque eu queria muito que ela me contasse. Quando ela estava na fase bem avançada do câncer, ela não deixou de atender os pacientes. Então, eu pegava meu carro, eu levava ela até o consultório dela, ela atendia 2, 3 pacientes. Na saída, eu pegava ela, levava para casa. Ela era psicóloga num abrigo da prefeitura, que ela prestou um concurso, lá no Taboão. Aí eu levava ela até o Taboão, ela ficava lá 3, 4 horas, nem me lembro. Eu ficava esperando na porta ela sair para levá-la de volta para casa dela, e às vezes ela tinha algumas experiências bem negativas no abrigo, perigosas até, né? Porque é de 0 a 17 anos, então às vezes tem adolescentes de 17 anos que estão no abrigo. E eu ficava bem preocupada, e em nenhum momento ela desistiu. E eu achava aquilo tão bacana, ela cuidar da mente das pessoas, e ela tá o tempo inteiro concentrada naquilo. E eu pegava os livros que ela lia, como eu sempre fiz na minha vida, deixa eu ver o que ela tá lendo, para ver onde anda a cabeça dela. E aí eu pegava, na época da faculdade, pegava aqueles livros de psicologia e falava, Deus, que isso? Não entendo nada. Né? Então, assim, é um universo novo, é um universo que eu amo, que é a mente das pessoas, e eu acho que eu vou poder contribuir mais. Qual que é meu objetivo? Terminando a faculdade, é fazer clínica hospitalar. E, nossa, para mim, acho que vai ser o céu. Vai ser muito bom. Agora me conta aqui, práticas baseadas na humanização do cuidado, elas conseguem melhorar a qualidade e a segurança no atendimento? Para você que estava ali como família, como paciente, como é que você vê isso? Sem dúvida, eu acho que é fundamental. A humanização, ela não é só algo bonito de se dizer, né? Que a palavra já por si só é linda, né? Mas humanização
além dela ser uma palavra bonita, ela é complexa, ela é comprida e ela é concreta, assim. Humanização é do tempo inteiro, por isso que eu chamo ela de comprida, porque ela é uma coisa o tempo inteiro, ela não é assim, agora eu vou humanizar esse atendimento e daqui a pouco eu ponho para rodar. Não, é uma coisa que tem que fluir, né? É uma coisa comprida, reincidente, acontece o tempo inteiro durante um atendimento. Ela é complexa, por quê? Porque cada pessoa é única. Se você não escuta, se você não tem uma clareza na comunicação, você não humaniza, né? E eu acho assim que é uma rede de acontecimentos, e é muito interessante porque enquanto a gente é paciente, a gente não percebe que isso está acontecendo ou não está acontecendo. A gente só acha ruim ou acha bom. Aí entra alguém no quarto quando a gente está internado e fala, nossa, que simpática, que moça bacana, mas aquilo tudo normalmente está envolto numa película de acolhimento, de escuta. Ela permite que você fale, ela te pergunta, ela se interessa, né? E eu acho que isso é uma coisa que os pacientes têm que começar a provocar que aconteça, porque às vezes você só quebra um pé, às vezes você só vai ter um nenê no hospital, mas você começa a ter contato com essa área da saúde, você pode tornar essa situação melhor. Você pode buscar uma comunicação clara, você pode ser ouvido. Presta atenção se você está sendo ouvido. Acabei de falar isso, ela não ouviu. Pergunte para a pessoa, né, com gentileza. E o acolhimento, eu acho que ele é bilateral, né? Tanto o paciente pode exercer, a humanização também. Tudo é uma ida e volta, né? Você dá e você recebe. Eu acho que, inclusive, a humanização é a base para a qualidade e segurança. Eu acho que a humanização torna a técnica eficaz. Então, o que é a técnica sem a humanização? É vazio. O que é qualidade num atendimento sem humanização? Não existe. Então, as coisas se completam, né? É uma teia de acontecimentos. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar patrocinando essa teia como paciente, como acompanhante e como médico e profissional da saúde, muito mais, porque é um ambiente que você está acostumado, é seu dia a dia. Você sabe o que pode acontecer, o paciente às vezes nem sabe o que pode acontecer, né? Ele precisa ser informado. Então, você, conforme vai conhecendo ele, como médico e como profissional, você pode ir botando o dedo na aguinha gelada para ver qual é a temperatura daquele paciente, né? No sentido metafórico, né? Em que momento esse paciente está. Isso é humanização, né? Eu estou percebendo ele para ver como eu converso, como eu ajo, como eu dou a má notícia, como eu dou a boa notícia, né? Então, eu acho que isso, inclusive, garante um tratamento com menos riscos, porque se o paciente está aderido, está engajado, ele vai ficar de olho em tudo, ele está entendendo tudo, ele sabe que remédio ele está tomando, que horário ele está tomando, como eu faço para cooperar, né, para tornar tudo isso melhor. Então, eu acho que as práticas baseadas na humanização do cuidado conseguem, sim, melhorar a qualidade e segurança no atendimento, são fundamentais. Bom, aí para a gente finalizar, eu queria saber de você o seguinte: depois de todo esse relacionamento que você tem, essa história que você tem com a saúde, que conselho você pode dar para os pacientes? Vou fazer de novo, errei. Foi a primeira vez, foi até bom. Então, vamos lá. Depois de todo esse agora começa a errar uma após a outra. Depois de todo esse relacionamento, essa história com a saúde, que conselho você daria para os profissionais da área de saúde que estão buscando transformar os seus modelos de atendimento e buscando colocar o paciente no centro das suas práticas, enfrentando todas as dificuldades que eles enfrentam todo dia e tudo mais? É bem legal isso daí, porque a pergunta já fala, assim, uma coisa fundamental, né?
o que eu falaria para um profissional de saúde que está buscando transformar seus modelos de atendimento e colocar o paciente no centro? E eu acho que esse cara, esse profissional, ele já está no caminho certo, ele já está poderoso, né? Porque ele já viu que essa transformação na área da saúde, essa valorização da experiência do paciente vem se avolumando, assim. Lá em 2017, quando a Lelê estava no finalzinho do tratamento, a Lelê só recebeu cuidados paliativos 8 dias antes de morrer. É muito pouco. A Lelê devia ter recebido os cuidados paliativos desde o dia que ela foi diagnosticada com câncer neuroendócrino, com mais de 10 metástases. A Lelê tinha mais de 150 tumores espalhados pelo corpo. Então, assim, ela não entrou em cuidados paliativos lá atrás. Isso ainda é uma condição da atualidade, quer dizer, nem todas as pessoas que precisam têm acesso a cuidados paliativos. Poucas pessoas têm acesso, mas aumentou muito. Com certeza, uma paciente como a Lelê hoje deve receber cuidados paliativos desde do diagnóstico, e cuidados paliativos não significa que a pessoa está morrendo, cuidados paliativos significa que a pessoa está sendo cuidada em todos os aspectos, sabe? Porque quando a Lelê entrou em cuidados paliativos, 8 dias antes de morrer, ela estava sedada, entubada, mas aquela equipe que entrou naquela UTI, que me ajudou a encarar a morte da Lelê, foi essa equipe que me falou, tua filha está morrendo, foi essa equipe que levou um monge, a equipe perguntou para mim assim um dia, acho que foi a psicóloga, o que a sua filha gosta? Eu falei, minha filha, ela é instrutora de yoga, ela pratica yoga, ela dá aula de yoga, ela gosta de mantra, ela gosta de incenso, ela faz suástica, né, que é umas poses lá de yoga, ela treina isso em casa. E aí ela falou, então eu vou trazer um monge para dar um sopro nela. Eu falei, gente, acho que ela ia adorar isso. Aí eu fui pesquisar o que era um monge que dá um sopro, né? É como um padre vir dar uma bênção, sabe? É a mesma coisa. Aí aquela equipe deu um jeito de vir uma monja. Muito legal, aquela monja fez uma oração que a gente chorou, e a Lelê, ela, embora tivesse sedada, ela tinha reações, sabe, durante a internação. Então, quando vinha uma amiga dela e ficava conversando com ela, o olho dela ficava indo e vindo, assim, sabe, muito forte, assim, o batimento cardíaco dela dava uma aumentada. Que legal. Então, assim, eu sei que ela sabia que estava acontecendo alguma coisa ali. E eu acho que tudo isso é muito importante. Essa minha fala sobre cuidados paliativos, essa minha experiência com a Lelê, esse meu recado para esses profissionais da saúde, todas aquelas pessoas, aquela equipe que entrou no meu quarto, eram pessoas super preparadas e me ajudaram a enfrentar o meu luto, que foi exatamente isso. Tipo, foi uma bênção para mim ter aquela equipe, porque depois que a Lelê faleceu, ainda tive contato com alguns profissionais que se ofereceram para me atender, a psicóloga se ofereceu para me atender no consultório, e assim, foi uma coisa tão importante, tão bacana, que eu quero que todo mundo tenha, né? E eu acho que para os profissionais que já não estão, que ainda não estão nesse caminho, eu acho que o primeiro passo, que é simples, ele não custa nada, é a escuta. Se você não deu esse passo para tornar o paciente o centro do seu atendimento, então comece pela escuta. Escute o seu paciente. Quando você entrar em contato com o paciente ou com o seu familiar, escute o que ele tem para dizer. Se ele não tiver nada para dizer, pergunta. Porque às vezes os pacientes estão naquela posição de eu não tenho nada para falar. Mas você sabe, pode fazer perguntas que você sabe que ele vai precisar durante a internação e ele nem pensou ainda. Mas você pode colocar ele nesse lugar de pensar. Um profissional da saúde que ainda não está nesse lugar, ele tem que pensar que a doença, o paciente, ele não é só um doente, ele tem uma história, ele tem uma vida. Eu acho que o interesse do profissional da saúde de perguntar, de fazer o que for necessário com humanidade, se conecte.
com esse paciente. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é isso que faz o tratamento ir para frente. Assim, o profissional começa a enxergar o que eu preciso fazer. Assim, vai vindo, sabe? É Sim. Mágico. É muito Sim. bom. Sim. Esse é o meu recado. Roberta, é isso. Acho que você deixou um recado muito legal para todo mundo, inspirador. Eu acho que para a gente se colocar num papel importante para a vida das outras pessoas e para as experiências que as outras pessoas passam por aqui, né? Sejam já enquanto pacientes ou como familiares de pacientes, ou sejam se preparando para outras coisas nesse sentido, aí profissionais. A gente tem uma série de outras recortes, né, que a gente pode falar. Então, eu te agradecer muito por ter falado com a gente, por ter investido esse tempo aqui com a gente para compartilhar um pouco mais disso e para a gente conseguir levar esse recado tão poderoso, tão legal para as pessoas, sabe? Porque é isso, são experiências. E essas experiências, quer queiramos ou não, elas ficam, né? Marcam as pessoas e tal. Então, desde o começo, quando você deixa pra gente um recado inicial de o que as pessoas falam de você, né? Quando você sai da sala e tal, é que você faz esses recortes bem legais que as pessoas ficam pensando, putz, como é que ela consegue? Putz, que recado legal, como ela construiu isso? Então, isso é muito legal. A gente agradecer muito. Em nome da Sobresp, foi uma honra estar falando com você aqui. Mais uma vez, aprendi muito. Eu falo que eu aprendo, a cada episódio eu aprendo um tantão. Eu não sou da saúde, né? Eu sou publicitário. Eu me coloquei no mesmo lugar e falei assim, cara, que legal. Eu ainda não tive a coragem, ou ainda não me movimentei no sentido de fazer uma profissão na área da saúde. Mas assim, tô aqui, tô há 20 e tantos anos que trabalho vendo saúde o tempo inteiro e ouvir, aprender situações como essas não tem preço. Quero agradecer muito, assim, valeu demais. Eu que agradeço, Túlio, assim, eu ser ouvida, eu poder estar falando aqui no podcast e dando meu recado, é fundamental, porque se eu fico quietinha, o recado não vai. E eu não trato a minha alma, e eu preciso tratar a minha alma, e eu preciso alcançar meu propósito, eu preciso levar para as pessoas o recado, e para dizer o que aconteceu comigo, e que a gente junto pode melhorar tudo isso. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, e agradeço a Sobresp, você, porque embora você não seja da área da saúde, todo dia você está envolvido e está ouvindo isso, e você, sem querer, vai ser. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio sensacional. A terceira temporada realmente está se superando, não acha? Bom, hoje eu conversei com a Roberta Fernandes, que trouxe um olhar bem nítido de um familiar, de um paciente, sobre a importância da humanização no cuidado. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. E se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!